Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Fernando, o vereador, chefe da contabilidade, seja bem-vindo. Então, gente, está aberta a audiência pública, FDO. Começa com o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em discussão. Boa tarde a todos. Boa tarde. A audiência pública hoje, né, nossa primeira audiência pública do ano, ela é em prol da LDO. O que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? Eu vou ler para vocês alguns tópicos que são importantes, né, no entendimento da LDO. A LDO dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Artigo 1. São estabelecidas em cumprimento ao dispositivo 2 do artigo 165 da Constituição da República, os artigos 154, 155 e 235 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 4 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e Diretriz Orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2026, compreendendo que as prioridades e metas da administração pública municipal, a organização e estrutura dos orçamentos, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária, as disposições gerais. Lá no artigo 3 fala em atendimento, em atendimento ao dispositivo no artigo 1, 2, 3 do artigo 4 da Lei Complementar, número 101 de 2000, integram a presente lei seguintes anexos: metas e prioridades, anexo de metas fiscais. No demonstrativo 1, metas anuais, e no demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, das metas fiscais atuais comparadas com as realizadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e autorial do regimento próprio de providência dos servidores. Demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A LDO ela se baseia no que vai trabalhar na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. A previsão do nosso município é de 46 milhões, é isso, doutor? Que é de arrecadação e podendo ser gastos, né, 46 milhões com despesas, mas isso é previsto, né? É uma previsão, né? Pode ser até 46. E hoje o doutor Jefferson, né, vai falar um pouco para a gente sobre a LDO, né? Sim, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é Jefferson, eu representar a Contas Consultoria, que é a empresa de contabilidade e consultoria que atende a Prefeitura de São Gonçalo e que também foi que elaborou a LDO. Como o vereador falou, a LDO é uma lei que ela serve como ponte, na verdade, entre o PPA, que é um planejamento de 4 anos, e a LOA, que é o planejamento para a execução efetiva da receita e da despesa do município. Né? Na LDO, ela é um pouco mais resumida do que a LOA, porque ela estipula prioridades e metas, né, que vão ser utilizadas para a elaboração da LOA, mas ela não chega a ser tão detalhada quanto a lei orçamentária. Certo? Então, temos as metas e ações que serão usadas como base para a elaboração da LOA, certo?
E tem também a previsão da arrecadação e do efetivo gasto, né, que será executado para o ano de 2026. Eu até comentei com o vereador que quando a gente chegou, que o primeiro ano de todo o mandato é sempre um pouco assim, fica um pouco confuso em relação à LDO, porque a ordem é PPA, elaboração, depois você elabora o LDO e depois você elabora a LOA, né? Todos um com base no anterior. Porém, no primeiro ano, a elaboração do PPA é até o dia 31 de agosto. Só que a elaboração da LOA tem que ser até o mês de abril. Então fica divergente essas datas. Até sugiro depois, né, uma conversa com o executivo, se for o caso, para mudar a lei orgânica do município, para tentar igualar essas datas. Ambos colocarem dia 31 de agosto, para não ter essa divergência de datas. Né? Uma conversa posterior, talvez, com o legislativo, com o executivo, para sanar essa questão jurídica aí. Do ano seguinte. Do ano seguinte, exatamente. A LOA que está agora na consulta pública, né, para o exercício 2026, certo? Nela também fica estabelecidos, fica assegurado, né, o cumprimento de ações saúde, educação, assistência social, infraestrutura e também a questão dos limites constitucionais também, né, que é previsto na LDO, que tem que ser seguidos na LOA. No mais, a LOA seria isso aí mesmo, é um esboço, certo, de como vai ser feito o orçamento no próximo ano. Vocês têm algumas perguntas? Pode ficar à vontade. Boa tarde. Na verdade, que eu desse esclarecimento, mas o Jefferson já foi estudativo em relação à LDO. Até porque a LDO é uma lei eminentemente contábil. Tem um cunho jurídico, mas o formato jurídico, o conteúdo é contábil. E de fato, nós falamos de diretrizes, né? Então, ou seja, o nome tem que ir para alguma coisa. Nós não estamos falando de fatiar na LDO o orçamento, que vai acontecer lá na lei orçamentária, na LOA. Eu, para ficar didático, estava explicando para a vereadora, eu sempre quando falo da LDO, eu uso minha mão. Então, a palma da mão seria o PPA, é tudo. Os dedos seriam as diretrizes, os caminhos que eu vou seguir, as metas que eu tenho para o ano, e a unha seria a LO, seria o dinheiro, aonde eu vou pôr o dinheiro. Então, ou seja, eu vou seguir o caminho até o dinheiro. Então, na verdade, aí essa repartição financeira, ela vai acontecer lá na LOA, que é aonde eu vou falar, ó, 15% é educação, saúde, 25% é educação, e eu vou alocando esses valores. E aí o prefeito vai mandar nesse orçamento, vou colocar no esporte, por exemplo, R$1 milhão, vou colocar lá na segurança pública mais R$1 milhão, e eu vou destrinchando. O vereador colocou muito bem, a previsão orçamentária é de 46 milhões e alguma coisa, não chega a 47 milhões. Esse resultado ele pode se materializar no curso dos 12 meses ou não. Da mesma forma que eu posso ter um superávit. E aí eu vou ter a possibilidade de abrir crédito especial. E nós temos 3 formas de crédito especial. Não acho que não vamos detalhar, porque também é um caso muito longo também. Mas o que acontece? Quando eu tenho superávit, eu tenho um valor que eu não esperava, eu vou abrir isso. Quando eu tenho um superávit, ou seja, um valor não previsto no orçamento, eu vou abrir crédito especial para poder alocar esse valor. Pode deixar.
46 milhões e alguma coisa, menos 47 milhões, eu vou ter um superávit, ou seja, eu vou ter uma arrecadação excedente. O mesmo acontece quando eu recebo uma emenda, quando eu firmo um convênio que não está lá na lei de diretrizes orçamentárias, eu vou abrir crédito, vai vir para a Câmara e a Câmara vai abrir crédito especial para poder alocar esses valores que vão vindo, seja arrecadação, seja outras fontes que vão vir para o município, eu vou abrir crédito especial e vou alocar. Então, veja bem, falar de LDO, às vezes, para nós, grande público, é mais complicado, para a contabilidade fica fácil, porque já visualiza e já tem. Como eu disse, é uma lei que eu reputo contábil, é uma estrutura jurídica, mas ela tem um conteúdo contábil. Então, às vezes, visualizar isso na lei orçamentária, na LOA, é mais fácil do que os valores, né? Eu já tenho as rubricas orçamentárias, tipo rubricas orçamentárias, e já tenho os valores para aquela rubrica orçamentária. Então, quando eu vou discutir isso, até para o grande público da palpite, é mais fácil porque, opa, esse programa, esse valor que está aí, não dá não. Nosso dia está aqui no esporte, olha, vamos fazer uma política de esporte que vai ser X e vamos por 100 mil. A gente consegue visualizar, opa, 100 mil não vai dar para poder cumprir. Então, a gente consegue, às vezes, na maior parte das vezes, ter essa noção e fazer essas sugestões. E a audiência pública serve justamente para isso, para colher da população, discutir, amadurecer e aprender, né? Alguma coisa que passou, alguma coisa que às vezes... Porque como são leis técnicas, em regra, a contabilidade, ela materializa a vontade do prefeito, é um plano de governo. E quando eu registro meu plano de governo lá na Justiça Eleitoral, eu preciso cumprir. Sou pena de trabalhador eleitoral. Em regra, às vezes não acontece, mas o que acontece? A contabilidade, ela pega o plano de governo e fala, opa, você vai desenvolver agricultura. Então, nós vamos ter que colocar aqui a agricultura. E ele faz isso lá no PPA, e quando ele fala desse desencontro, realmente é complicado, porque no primeiro ano de governo eu faço o PPA para os 4 anos subsequentes, 3 meu e 1 do meu sucessor, e aí eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias anterior ao PPA, e aí, veja bem, aí a lei orçamentária, a lei LDO, a primeira, ela reflete o que eu vou apresentar lá na frente, porque a outra está morrendo. Eu não posso fazer uma LDO baseado no PPA do meu antecessor, porque ele só vai de dezembro. E a lei orçamentária e a lei LDO vai vigir a partir de 1º de janeiro. Então, o que acontece? Aí a contabilidade faz o quê? Ela estima. Ela tem que estimar. Porque ela ainda não materializou ainda o PPA. Então, ela está pensando, estou fazendo a LDO, mas eu vou fazer para agosto o PPA e eu vou fazer essa estimativa. Eu vou lançar para o futuro. E o que acontece muitas vezes, nesses casos no primeiro ano, são os remendos no meio do caminho. Por quê? Porque aí na hora de fazer o PPA, por exemplo, pode ser que eu encontre algum entrave que eu estimei para a LDO, que já foi aprovada, e aí esse desencontro de data realmente ele acaba complicando, e aí eu tenho que remendar no futuro. E aí, inclusive, por este motivo também, a gente tem as margens de manobra do Poder Executivo. Inclusive, é recomendado até pelo Tribunal de Contas. Eu já tive câmaras que aprovou, por exemplo, essas manobras orçamentárias a 5%, sem chefe executivo, então eu tive que ficar aqui pedindo complementação, mais 5, mais 10, mais 15, para eu poder fazer esses remendos. Por quê? Porque eu tive um PPA posterior. E interessante é que aí esse desencontro é que tudo parte do PPA. Quando diz que é a mão, tudo parte do PPA, o todo. E aí eu puxo uma ramificação, uma diretriz, que depois não se verifica lá no PPA, que é posterior. Então eu vou fazendo, eu vou emendando. Claro, a contabilidade é especializada nisso, então eu já tenho condição, já tem mais ou menos um norte para poder não errar tanto. Mas às vezes nem sempre é possível não errar, por conta do cenário que muda. Tivemos exemplo aqui a pandemia, né, que mudou todo o cenário. Então muda tudo. E aí é crédito especial para tudo, para resolver essa questão. Então, focando aqui nessa questão, o que a gente analisa e a gente precisa perceber aqui na LDO são justamente, né, o orçamento que se espera e as metas que nós procuramos atender ao longo do ano de 2026. Nós
nós vamos ter nós temos o plano plurianual, o PPA, é 1 para 4 anos. A LDO e a LOA é 1 para cada ano. Então, mas todas elas derivadas do PPA. Eu não posso incrementar nem na LDO, nem na LOA. Eu tenho que voltar sempre na minha base, na minha raiz, que é o PPA. Por isso, o plano plurianual. Pode ser revisado? Pode, mas eu preciso buscar uma raiz. Eu preciso respeitar essa continuidade, que eu vou destrinchando. Eu pego todo, destrincho em áreas menores, que é o LDO, e aí eu materializo ele de forma efetiva lá na lei, na LOA, na lei orçamentária anual, onde eu vou seguir esse caminho e vou alocar os valores, que podem aumentar e diminuir também de acordo com o orçamento, porque eu tenho uma previsão, 46 milhões, 300 alguma coisa, que pode virar 47, 48, mas pode virar 45 também. E aí eu preciso voltar, eu preciso diminuir, eu preciso tirar de algum lugar. Né? A gente faz um script baseado naquilo que eu espero. Se isso não acontece, eu preciso fazer as manobras. Onde eu vou tirar? Para onde eu vou levar? Eu vou anular a rubrica orçamentária, eu vou reforçar a rubrica orçamentária. E é isso que nós vamos caminhando. Então, veja bem, nós temos que ter em mente que nós estamos aqui hoje discutindo e conversando sobre um mapa, sobre uma diretriz, sobre aquilo que eu espero que vai materializar na lei orçamentária. Então, o que não tiver aqui, ainda a gente tem que observar, que o que não tiver aqui, nós não vamos conseguir incrementar na LOA. Por quê? Porque, como eu disse, são extratos que vêm com a mesma raiz. Lá no PPA. PPA, LOA, PPA, LDO e LOA. Então, neste aspecto, por que o vereador leu as metas? E a gente vai conseguir também ler também lá nos anexos, lá, valores, e esses valores vão de acordo com as metas, lá é a meta geral. É justamente para a gente entender qual que é o nosso cenário e para onde, do ponto de vista financeiro e fiscal, o município vai caminhar. Lembrando também que o prefeito não tem liberdade para poder confeccionar a LDO. Por que não tem liberdade? Porque está preso lá na complementar 101, na 4320, né, na própria Constituição Federal, e aí os limites constitucionais, e quando eu falo de constitucionais, estou falando de saúde, 15%, educação, 25%, e um detalhe que a gente sempre fala, na verdade, do ponto de vista administrativo fiscal, o prefeito tem aí 20%, 15, 18, 20% é o máximo que tem. Porque, veja bem, eu tenho lá 15%, que é a saúde. Eu tenho 25%, que é a educação. Eu tenho a folha de pagamento, que pode ser 60%, eu estou falando por 50%, mas vai me sobrar aí, quando eu tenho uma folha muito enxuta, no máximo 20%, não vai sobrar mais que isso. Então, basicamente era isso que eu queria dizer, e até para a gente poder entender e discutir e amadurecer. Por quê? Porque essa discussão de hoje é base para a próxima que nós vamos ter, que é a partir de agosto. Que aí sim eu acho que é um cenário mais propício para discussão, para opinião, porque aí nós temos de fato mais palpável esses 46 milhões sendo distribuídos e sendo gastos. Né? Então, basicamente é isso. O que nós temos aqui à disposição, como eu disse, é uma lei que é contábil. O que a gente puder fazer para poder responder e para ajudar, a gente está à disposição para isso. Com toda a limitação e humildade, para que não sabemos, se nós não sabemos, vamos recorrer a outros entendimentos. E também, entendimentos que a gente apresenta, ele tem divergência, porque é uma matéria complexa, e às vezes nem sempre o que eu vou falar é o que o Jeff vai falar, ou vice-versa, mas a gente tem que buscar esse entendimento e esse amadurecimento. O principal que a gente precisa ter nos municípios, principalmente nos municípios menores, que nos municípios maiores, essa participação popular é maior, principalmente pelos técnicos. Os profissionais de contabilidade participam, você pega Belo Horizonte, que tem um orçamento participativo, em que dá parte desse valor para a população também definir, a participação popular é maior. Municípios pequenos, é muito pequeno, pouca gente se interessa e participa. E nós temos de aumentar isso, porque muitas vezes é o povo que está sendo atendido, que pode falar, olha, podia fazer isso, nós estamos com X mil para infraestrutura, não vai dar não, porque nós temos X ruas,
a um custo médio de X por metro quadrado, então não vai dar para todo mundo, não. Vamos tirar um pouquinho aqui por aqui. Eu acho que é isso que faz com que a administração fique mais exitosa. É a participação de todo mundo que está lá na ponta da lança, vendo, né? A rua sem calçamento, às vezes a rede de esgoto não chegando, enfim, as políticas públicas não chegando, às vezes, onde precisa chegar, e justamente, às vezes, por falta de pensar um orçamento mais amplo, mais participativo. É isso, estou à disposição. Obrigado. Ô Jefferson, assim, alguma coisa que não tiver aqui, a gente pode mudar lá no PPA, fazer emendas. Não é nem fazer emenda. O PPA, que vai ser elaborado em agosto agora, vai ser o primeiro. Então vai ser elaboração mesmo. Aí, conforme o doutor falou, não pode fugir muito do que fala do governo, né? Do governo, do gestor atual. Mas ele vai ser elaborado, né? Agora, a partir de. Tem que ser entregue aqui na Câmara para apuração até o dia 31 de agosto. Então não vai ser nem na LDO, aí no caso é seria emenda, mas no PPA mesmo é inclusão desse que vai ser feito agora. Aproveitar que o nosso vice está aqui, que a gente até deu uma olhada aqui, a gente viu que não está aqui, pelo que, né, eu li, sobre dos leilões, exemplo, de, né, sucatas que a gente já tem dentro do município, que a gente não viu aqui já descrito aqui. Se a gente não tiver, exemplo, no outro ano a gente não consegue estar fazendo. Sim, exatamente. A questão do... Se for de interesse do executivo, claro, né? A questão dos leilões, na verdade, hoje o Tribunal de Contas trabalha com a fonte de recursos, né? Então, por exemplo, lá no orçamento, onde vai ser mais detalhada a questão do gasto município, tem lá, por exemplo, a aquisição de máquinas para a Secretaria de Obras. Aí dentro dessa atividade lá, desse projeto, né, lá vai ter a aquisição de máquinas e lá vai ter a fonte de recursos, por exemplo, a recurso próprio, que é 15.000, aí lá vai ter a fonte de recursos, por exemplo, de convênios, né, que o município venha a conseguir, e lá também pode ter a fonte de alienação, que é fugiu, que é a antiga 192, fugiu com a fonte de recursos de alienação. Então, essa parte, por exemplo, da alienação, vai ser enxergada somente quando for fazer o valor mesmo, o orçamento anual. Aí pode incluir. Sim. Geralmente é de prática. Esse tipo de situação, R$10, sempre lá que eu convênio específico. Tem uma vez aqui que, parabéns, eu consegui um mandato. Primeira vez que a casa vem aqui, a gente participar da LDO. Está aqui, já ano passado estava aqui e não vem. Então, normalmente sempre vem, especificamente teve um ano que eu gosto que Isabel está aqui, que uma vez que aqui também, lá tinha lá até de aeroporto, R$10, R$10 é R$1. E já deixa aberto para acabar encaixando esse recurso. Você lembra que nós passamos escrevendo, foi na gestão, não foi na gestão passada, pelo menos você tem aeroporto aí, por exemplo. Onde tem aeroporto aí, por exemplo? Da infraestrutura não tinha. Então acho que entra já na Lua. É uma atividade mais específica. Eu tinha quanto ao hoje na conferência social, e o Gardinho ligou, falei com ele para poder fazer um levantamento. Ele disse que já está bem adiantado esse levantamento. A gente tem condições de regular. Não, eu perguntei isso porque a gente tinha conversado mais cedo aqui sobre isso, e aí o doutor tinha falado que a gente tinha que fazer uma emenda, assim, no caso, para estar colocando, né? Se fosse do interesse do executivo para estar fazendo. Outra coisa que a gente falou aqui sobre, na verdade, demandas que a gente tem, né, trazido do povo que está falando com a gente, para pedir tudo, é sobre um pediatra e um fonoaudiólogo dentro do município.
E aí teria que estar incluindo também nessa lei ou não? Então, na verdade, hoje o orçamento, por exemplo, de hoje, em 2025, ele já tem lá uma dotação sanitária que pode, né, que poderia contratar um profissional. Provavelmente vai continuar essa dotação sanitária, né, que é um serviço da saúde. Esses serviços de saúde que são contínuos, geralmente sempre passam de uma gestão para outra. Né? Aqui, o que eu posso dizer é o seguinte: pediatra a gente está precisando, já estamos tentando, não está fácil de conseguir, não tem pediatra na região que queira assumir. Fonoaudiólogos, eu não sei como que funciona, eu acredito que lá no núcleo, né, no CESAR. Como tem a parceria com o Parceria CESAR, né? Parceria com o As CESAR, vagas são muito poucas. porque a gente não sei se teria. Mas eu não Preço sei tem se demanda demanda para ter um fonoaudiólogo, não? E eu falo fonoaudiólogo, tá tendo uma lista muito Bem, boa assim, de chamada para principalmente as crianças que estão incluindo agora na escola, sabe? Então, assim, não tenha faltado não, viu? Eu não estou na saúde, né? Não, a gente não está falando que tenha faltado, exemplo. Mas- O que a Atendimento reclamação, no atendimento que a gente no município não tem. no município. E exemplo, Não tá faltando acompanhamento. Eu não antes era só uma vaga, né? Não, tem bastante. As pacientes que eu acompanho, eles fazem acompanhamento semanal e todos nós temos não falta não. Está tendo uma atividade. Porque acho que foi no ano passado, acho que a prefeitura, acho que João era secretário, né, João? Fazia uma parceria com o senador, né? Eu já pedi atendimento. E eles Mas pediram agora pediatra, também- né? Quando tinha. Porque assim, Eu vejo que falta eu falando aqui aqui, eu acho assim, pediatra é pertinente, né? Quantas crianças no município, mas eu acho que assim, uma vez que Diamantino consegue pelo menos enxugar essa lista aí com relação ao fonoaudiólogo, psicólogo no município, a lista não consegue enxugar. De Mas maneira aí nenhuma, sabe? Aí eu a acho gente que tem isso né? Vou fazer um gargalho, né? De enfrentar, na minha opinião. Eu acho que o psicólogo, inclusive, é um excelente profissional, né? Ela faz os encontros coletivos. é coletivo. Funciona? Acredito que funciona assim. Mas eu acho que o psicólogo individual, ele é obrigação do município ter. É isso aí. Você Inclusive, fica... eu acho que é pouco. Porque assim, nós temos um índice muito grande, né? De pessoas vulneráveis no município. E assim, eles vão, você acha que eu não falaria o meu problema coletivamente, né? É mais complexo. E isso aí que o João está falando é muito real, porque, por exemplo, desde o ano passado, né, que quando a gente tomou posse lá no Conselho, a nossa lista de crianças ali, de adolescentes, ou até mesmo de mães precisando do atendimento, é a mesma lista desse ano, porque assim, não consegue enxugar a lista e é o que você está falando. A pessoa quando a gente está passando por uma vulnerabilidade, eu vou vir aqui para uma roda para a gente discutir o meu problema, eu não vou fazer isso. Funciona muito Vai bem. falar. Eu acho que Trabalho funciona na que questão tá da sendo prevenção, na questão, né? Agora trabalho o muito atendimento individual não valioso, dispensa. porque na verdade esse trabalho do coletivo, ele trabalha a prevenção, né? É diferente. Trabalhar a prevenção, que eu acho super necessário também, é eficaz, porque Está funcionando. está funcionando, evita muita coisa, é maravilhoso. no individual, né? Mas o individual é essencial também, porque tem pessoas que, como a Ana falou, a gente não tem essa liberdade de contar os nossos problemas numa roda numa cidade de 3 mil habitantes. Se fosse uma cidade grande, Belo Horizonte, onde ninguém conhece ninguém, mas aí tem essa questão estrutural mesmo, cultural, né? Nem paga bem, nem expõe o povo de cara. Então a visão que a gente tem sobre trabalhar no coletivo com essa questão do atendimento coletivo é a prevenção. É a saúde está da prevenção e não do tratamento da depressão em si. Bom, Na verdade, eles não acham psicólogo, por causa da gestão passada, né, trocou alguns cargos aqui e outros, e na passada mesmo, que eles não haviam ali psicólogo, é questão do valor. Mas tem que dar condições para eles. Mas então, a questão do
um valor que é muito pouco, Mas então, não existe nenhuma brecha para melhorar esse valor? Outras coisas. aí eu estou falando, na gestão passada, disse que não tinha, na nova gestão, talvez se tivesse possibilidade, porque uma vez que ficou faltando aqui foi aquela irmã de... Na verdade, a brecha agora... que não tem É. outras É coisas. só, mas a gente tem, nós temos Não dois, só. nós temos É dois questão de psicólogos na cidade, né? É. Pra poder atender. Mas eu digo assim, quando a pessoa já mora aqui, ela, É, tudo bem, agora pra você sair de Belo Horizonte para vir ganhar 2.000 e poucos reais. É, eu tô falando, então se vocês tiverem melhorar aqui, se chegar que eu falo, gente, falo para vocês que for repassar, a Câmara é unida junto com a Prefeitura. Porque talvez muita gente, vou repetir o que eu falei aqui outro dia, eu vou repetir. Vou falar com o nome de todos nós vereadores. Nós aqui temos apenas a situação de aprovar projetos e levar as indicações e requerimentos. Porque talvez é bacana aqui no estar tendo essa audiência pública, a gente escutar, tá bom estar com o vice-prefeito, né, com algum secretário, acho que não sei se é assumiu o cargo, mas já está planejando, já está plantando. Porque senão às vezes eu chegar e falar assim, os vereadores fez isso, não. Eu gosto de afirmar, o que a administração manda para a gente acata, a gente aprova, a gente analisa para a gente estar levando como de votação. Porque igual a discussão é bacana, nós fazendo uma discussão aqui, uma roda de conversa, né? Que é essa audiência, para quê? Para melhorar. Que esse melhoramento é para que acontece. Então, nós estamos falando que da gestão passada, não achava psicólogo, cara, que nós estamos aqui chegando em outras áreas. Por causa da questão do salário, era muito baixo. Então, uma vez nós conversamos, a gente falou que não tinha como melhorar. Mas como eu falo que a gente ganhou para cá aqui, igual doido, que nós tivemos um aumento do salário do secretário, pode trazer para cá também, para criar dando um conceito lá, no melhoramento do salário do psicólogo. Porque se melhorar o salário do psicólogo, provavelmente vai ter alguém que vai querer encaixar. Porque é igual, teve uma vez que chegou aqui na gestão passada, voltar, que foi que veio de um só que não ia achar dentista mais. Nós melhoramos. Então, eu, Cláudio, hoje só eu e o Cláudio aqui, que era dos mais velhos da gestão. Melhorou, porque senão a dentista não queria. Então, para eu estar aqui, olhar lá, se trazer, vocês podem ter certeza que a Câmara aqui vai estar pronta para atender. E talvez ele chegar e falar assim, nós fomos lá na Câmara e não resolveu nada. Nós apenas fiscalizamos, eu fui colocando em votação aqui o melhor para o município. Eu vou reforçar isso porque ultimamente nós ganhamos pancada demais aqui na Câmara. Então a gente tem que reafirmar o que vem acontecendo nessa roda aqui. Em questão disso, eu acho que se a administração fazer um reajuste, né, salarial do psicólogo que está muito defasado, eu acredito que é uma possibilidade de, em vez de ser um conjunto, fazer de pessoa por pessoa. Inclusive, isso eu acho. Não, lógico, mas a gente... É isso que eu estou tentando falar, eu não consigo falar. A gente não tem só um psicólogo, né? Obviamente a gente precisa de mais. Mas lembrando que o Serviço de Convivência CRAS, no desenvolvimento social, nós temos também outros psicólogos. Então nós temos 2 no município para atender. No CRAS, no CRAS e na saúde. Claro que a gente precisa de mais né, gente? Porque tem o que trabalha no coletivo, tem o do CRAS, que é um atendimento mais, né, não é individual também, mas também, às vezes, dependendo do caso, é individual. Então, a gente pode trazer um psicólogo para ficar só nessa área do atendimento individual. Inclusive, a educação está sendo psicólogo. Porque tem a educação, tem profissional. Existe um cargo lá e está mais de um ano sem Heloísa, você falou que lá no CRAS não é individual o atendimento? Não, lá não. Não, por exemplo, se alguém quiser fazer terapia a longo prazo, médio e longo, que é o certo, a médio e longo prazo não é individual. Não, é nem seu Nem compartilhamento não é. Você falou aí, o trabalho é coletivo porque ele é preventivo. Não é um trabalho especializado. Isso, focado. Então, a gente tem que entender isso. O individual é especializado, o coletivo é preventivo. É uma roda de conversa para prevenir o que possa acontecer futuramente. Então tá, está faltando o atendimento individual, que é aquele que já precisa. Porque se tratando de saúde, nem de saúde, né? se
tratando de Esse saúde coletivo é da mental, saúde, que é a Lília, né? sim, Não, se tratando de saúde No caso, mental, se tratando de saúde mental, a gente, nós, eu vou falar de todo mundo, a população, não só de Rio Preto, do mundo, a gente preocupa muito em tratar a doença, né? E ninguém lembra que a gente tem que trabalhar a prevenção da doença. Então, é um trabalho de suma importância. Por exemplo, a gente trabalha no CRAS com serviço de convivência, nós temos 51 crianças só no ensino, as oficinas de serviço de convivência, que trabalhamos artes e músicas. Um coral, nós temos hoje um coral com músicas autorais, né? E as crianças estão sendo tratadas ali também de uma certa forma, estamos trabalhando a prevenção, porque são crianças que foram encaminhadas para a gente de extrema vulnerabilidade e que hoje a gente vê que a arte, né, que é uma ferramenta de muita potência, está trazendo para eles esse pertencimento, essa importância. Tudo que tem na cidade, de conferência, de tudo, eles têm uma apresentação deles para fazer. Então, isso aí é uma prevenção também. Então, assim, a gente fala muito que precisa de um psicólogo, obviamente, precisamos muito, urgentemente, de mais um profissional da área da saúde mental. Mas, enquanto isso não acontece, a gente está trabalhando nessa prevenção, que é cuidar das crianças, da população em geral, porque o serviço de convivência, ele tem um público X, né, que é o público vulnerável, mas a gente não pode falar, Jacó não é vulnerável porque ele tem uma situação financeira boa. Eu não posso falar isso e também não posso falar que ele é menos vulnerável do que uma criança que às vezes tem filhos de mãe solo, que passa necessidades, né? Então, vulnerabilidade é uma coisa que não dá nem para você falar quem que é vulnerável. Porque tem muita... Então, o CRAS está aberto para esse público que se sente vulnerável e a gente recebe, e o que a gente tem para oferecer lá são coisas de suma importância, que é essa questão da prevenção mesmo, contra a depressão, contra a ansiedade, e tem funcionado, né? A gente já tem mais de 100 alunos. Nós temos contra a violência também. A gente tem mais de 100 alunos que, quando começamos, tínhamos 5, e hoje temos mais de 100. Então, significa que o trabalho de prevenção funciona e muito bem, mas não deixando descartada a questão do atendimento individual. Eu acredito que os médicos devem estar atolados de pacientes com problemas mentais. Com certeza. Mas é um trabalho que um complementa o outro, um não pode trabalhar sem o outro. Não pode trabalhar sem o outro. Temos os psicólogos da prevenção, mas a gente precisa que um são, porque já tem muito problema. Na verdade, esse bate-papo é até mesmo, né, para trazer essas demandas que necessita, né, e ele que fez esse projeto aqui, se tiver que aumentar, né, na parte da saúde, para estar atendendo, né, e se o executivo também concordar com isso, que já, né, mute essa demanda, né, doutor? Eles vão explicar melhor. Agora, outra coisa que está acontecendo aqui, e fica o convite, né, para as futuras secretárias, para a gente ter mais isso com os secretários, mais outras pessoas que fazem parte da gestão, está vindo na Câmara para conversar com a gente, porque nós, vereadores, ficamos muito sem informações. Igual hoje a gente já teve várias informações aqui que vocês trouxeram, que a gente não sabia. Isso é importante porque muita gente às vezes chega pedindo a gente algumas coisas, né, dessa área, ou questionando, ou metendo pau na administração, que às vezes tem no município e a gente não sabe que tem. E mesma coisa, demandas que não tem, que a gente vai ter facilidade de estar conversando com vocês, né, se vai ser possível ou não, a gente não sabe, mas que a gente vai estar empenhando para que isso aconteça dentro do nosso município, né, da parte dos vereadores, do executivo, né, que é o prefeito, o vice, e o secretário junto. Eu acho que a gente vai começar a caminhar bem melhor. Eu acho que a caminhada fica mais leve. Não Também, assim, eu acho super necessário que nós, enquanto representantes também, viemos até vocês, e quando tivermos conferências, eventos novos, vocês comparecerem também, que eu acho de suma importância. Hoje a gente teve a conferência da Desenvolvimento Social, foi riquíssimo, foi muito bom.
Já tivemos uma conferência, a primeira LGBTQIA+, a primeira conferência da mulher, a da saúde, da nutrição, segurança alimentar. Agora só falta do idoso, que a gente vai fazer parceria com o Porto, né? Então a gente vai até eles. Então eu acho super importante também, vocês já sintam-se convidados, sempre que tiver um evento, a gente vai fazer questão de convocá-los para vocês caminharem junto com a gente, porque a história a gente tem que construir realmente juntos, né? Hoje nós não fomos. E hoje eu não peço desculpa, nós não fomos, porque eu de 8 anos já tinha um compromisso aqui. Não, tudo bem, tranquilo, mas assim, Israel foi lá, representou, ele participou de manhã e foi embora, mas esteve lá representando vocês. Mas é importante também que a gente tenha esse elo de comunicação, porque às vezes até o usuário, a população vai reclamar, né? E aí, que é um direito também da população, obviamente, né? Afinal, somos funcionários do povo. Então, eu acho super importante, quando a população questionar, fizer um questionamento, vocês estejam sabendo o que está acontecendo. Porque, às vezes, assim, eu, inclusive, convido vocês a irem depois no CRAS, participar, assim, rapidamente, mesmo que rapidamente, de algumas oficinas nossas, só para vocês entenderem um pouquinho do que é o serviço de convivência, como ele funciona, das aulas que a gente está conseguindo resgatar, a prevenção que a gente está trabalhando. É um trabalho riquíssimo, a gente trabalha tanta coisa, tudo, todos os temas da vida com as crianças. Imagina só, a gente tem um coral de 51 crianças, né? Que nesse coral as crianças estão aprendendo a compor músicas. Então a gente já canta as nossas músicas. Então eu acho que isso aí, eu acho que os vereadores são mais que convidados, nós serão muito bem-vindos. Porque eu acho que vocês precisam caminhar junto com a gente mais um pouquinho, para a gente poder fazer uma soma bonita, né? Ô, Ló, você, só para mim terminar a fala dela aqui, está de parabéns, né, pelo convite a gente, eu vou falar de mim, os outros também podem falar, nem todos os secretários recebem a gente também, me chama para estar indo nas secretarias. Às vezes a gente vai, aí não dá nem assunto, já sai, a gente está falando, o cara está saindo. Então, assim, parabéns para vocês. Leila também é outra que, né, Leila? Já mostrou muito bem. Eu acho que, diante disso aí, talvez isso aqui, que tem reunião, que passa até o secretário, as pessoas mandam recado. Né? Antes eu tinha saudade de olhar assim, você dá um recado lá para mim. Então, você que através dessa reunião, igual, parabéns, eu nunca fui lá na Heloísa, mas vou lá tomar um café, não é só lá com essa, tomar um café também. Na verdade, o desenvolvimento social secretário é Rayane, né? Isso, mas falando em nome de toda a você está representando, né? Então, eu vou falar com você, né? Parabéns. E chegar até os outros secretários, também dá uma atenção para a gente, igual o que eu falo, a gente não devia ser tão pessimista, só no fogo, não, gente, vamos tomar aguinha, igual eu falo de gente, calma aí, vamos conversar comigo. E talvez a gente trabalhando, que já é um da Câmara de Rio Preto com a Prefeitura, isso está na cara de todos, vocês podem ver que através dos projetos, todos os projetos aqui são todos voltados por unanimidade presentes. Então, se a gente fazer esse leve, né? Caminhar junto, eu acredito que fica bom para os dois lados. Fica para a gente que é representante, talvez é uma demanda de Jacó, você aqui, Jacó, não pode falar para o por fora, talvez você está resolvendo ele na Secretaria de Obras. Talvez o secretário vai te entender bem. Mas a gente, que é o representante, a gente vai dialogar, vai conversar, vai dar uma boa resposta para você que é eleitor, que é município. Então, essa demanda, graças a Deus, estou falando, igual você está falando, eu estou falando por mim e por todos também, que eu sempre fui recebido, lá em todas as secretarias de poder público, preciso lá, mas para em nome dos outros, né, que tem esse levantamento bacana, de acolhimento, né, por mais que saber que a gente é o representante, eu falo que a gente é representando o povo, né, então, a gente está, né? É a vida inteira, a gente está, né? Porque 4 anos a gente renova. Então, para a gente que está durante esse período, a gente ser bem recebido lá, eu falo dos outros que eu sou bem recebido, graças a Deus, para que a gente tenha um bom diálogo, uma boa conversa e trazer boas notícias para as pessoas que estão comprando a gente.
E o objetivo nosso é um só, né? A população. Mas é caminhar junto. Eu queria pontuar só uma coisinha também, gente. Não é que eu puxo a sardinha do meu lado, não, porque, graças a Deus, muita coisa está fluindo, mas assim, está no momento de votações de coisas, a gente é uma população assim, um pouco vulnerável, falando da classe artística. Enquanto cantores, acontece, independente disso, isso acontece a nível do Brasil e até mundial. Eu acho necessário uma vinculação de preço com relação à apresentação externa de artistas externos com os pratos da casa. Okay? Consegue criar um padrão de porque quando a gente fala de saúde, de igualdade, todo mundo precisa trabalhar e ganhar esses troquinhos de forma justa. Aí a gente trabalha no CRAS, por exemplo, esse menino está lá para aprender a cantar, daqui a uns tempos ele não pode executar porque o mercado não tem uma segurança. Digamos assim. O artista cada um paga por isso. Eu acho que seria interessante, talvez, não sei se é o lugar. Vou repetir para você, igual no dia dos parabéns, que eu estava aqui, no dia que o João esteve aqui. Eu dei os parabéns e vou reforçar para você. Vou falar, presidente, depois se quiser você que é o presidente, eu estou falando por mim que eu sou representante. Esse diálogo, acho que todos nós estamos à disposição de chegar junto com o prefeito e a secretária de Cultura, porque não depende de nós. Porque eu falo porque a gente tem uma lei aqui, por exemplo, que abre. Mas a gente. Se não o preço, não vai mudar o preço. Depende, tem que vir de lá. Porque eu falo que vai gerar muito gasto. Que, vamos supor, o seu valor é X, o outro é Y. Você quer trabalhar os dois de Y. Vai gerar um gasto para o município. E a folha aqui é bem enxugada. Que a gente não tem empresas que geram ICMS para o município. Então a prefeitura fala assim, talvez eu fazer um evento e diz, não gente, esse evento aqui eu posso gastar só X. Eu não posso gastar isso porque senão vai faltar no outro evento. Então é um diálogo bacana que tem que chegar junto com o secretário de Cultura, né? Professor, valoriza nós também, que nosso valor é tanto. Então valorizando você, vamos supor, se eu pegar uma banda de 10 mil, né, vamos supor que vocês querem também receber 10 mil, de 20, e vocês querem receber 10 mil. Então eu coloco 10 mil para vocês e procuro uma banda que vai ser superior à mesma de 20 ou um de 10. Então vai estar valorizando vocês. Então não depende da Câmara. O que depender da Câmara, eu já afirmo, nós estamos à disposição. Porque também muita gente joga só para cá, a Câmara é isso. Não. Vem da Prefeitura, a Prefeitura fala assim, por exemplo, vai gastar 10 mil numa quadrilha. Então é o secretário lá que vai falar assim, 2 mil de som, 3 mil de cantor, sobrou 5 para a infraestrutura, para a ornamentação. Então essa parte não depende da gente. Entendeu? Eu preciso entender. Porque hoje nós não temos. Essa parte, infelizmente, não depende nem da cultura em si. Por quê? Vem lá de cima. Muito além. Mas eu porque acho... a cultura é o setor que menos tem recursos. Porque as pessoas não entendem que durante a pandemia, nós tivemos, foi 2 anos de pandemia, né? O que salvou as pessoas foi a arte. Muitas pessoas se mataram, muitas pessoas não deram conta, mas aí muitas pessoas aprenderam a tocar um violão, aprenderam a pintar, quadro. Todo mundo que está aqui tem consciência de que a arte foi a ferramenta que nos salvou durante a pandemia, que foi um momento extremamente vulnerável e de muita emergência de saúde mental. Então, só que o reconhecimento não depende nem dos municípios, infelizmente. Agora, mais perto da cultura, quando eu tenho andado para BH, com o secretário e tudo, eu percebo que esse problema é um problema extremamente estrutural, que as pessoas não entendem que todo mundo investe muito na saúde, maravilha, a saúde ela é, inclusive, o carro-chefe. Mas só que a cultura é a ferramenta de prevenção que a gente está assim falando. É a prevenção. Mas a gente pode também depois tentar criar dentro da lei prata da casa, criar um projeto onde haja mais valorização dos pratos da casa, né? Que por exemplo, já está melhorando. Essa lei prata da casa, se não me engano, foi o Toninho que criou, né? Quando ele foi vereador. Não foi isso? Foi isso, né? Assim.
Então, essa lei Prata da Casa aqui em Rio Preto, ela está funcionando bem, porque os eventos que tem na cidade, tipo os eventos mais importantes da cidade, que é o Festival de Tiragosto, Carnaval, sempre tem um Prata da Casa fazendo abertura, né? Por exemplo, eu abri o Carnaval, já está indo fazer o Festival de Tiragosto, aí eles estão pegando, encaixando cada perfil, entendeu? Está chegando a hora de todo mundo, né? Top, eu falo que... Está para além disso, mas eu acho que a gente pode também tentar melhorar o lado do artista, sim. Né? Pessoal, boa tarde, né? Presidente, peço licença aqui para as formalidades. É Jefferson. Isso. Jefferson. Né? Acho que a gente está falando aqui das diretrizes que tem que estar na EDO. Né? E a gente vai discutir logo mais após agosto a lei orçamentária anual, que é onde a gente vai encaixar todas essas ideias para executar. Então eu acho que é importante, né, mais uma coisa importante nesse momento, corrija, é de que todos esses tópicos que a gente precisa trabalhar estejam nessa lei de diretrizes hoje. É onde a gente, logo mais às 19 horas, vamos votar. Eu acho que é fundamental hoje estar tudo nessa lei, né, onde vocês fizeram o projeto, que a gente vai votar logo mais. Tá? Logo após mês de agosto, a gente começar a encaixar todas essas ideias, onde se falaram muito em saúde, né? Lembrando que acho que é 15%, né? Que é o mínimo, né? 15% é o mínimo, pode ser 20%, 25%, né? 20% para educação ou 25%? 25%, que também é mínimo, né? Resumindo, se gastar 25% mais 15% deu 40%, sobrou 60%. Né? Assistência social não tem valor, nem obras, né? Pela lei, Isso, não é livre demanda. demanda. Então, assim. Pode continuar. E aí, né, seguindo isso que é regra, que é mínimo, onde a gente deve encaixar, né, tudo que se precisa, né? Você falou do psicólogo, é fundamental, que a gente sabe aqui. Você falou do pediatra também, que desde dezembro do ano passado, atrasado, né? Foi o último que esteve, né? É o pessoal do conselho, né? Também junto com, sabe muito dessas demandas. A gente tem que chegar nesse entendimento na lei de diretrizes. Né? Uma área também que a gente tem que ver, que é de livre demanda, é a questão da infraestrutura, né? Da iluminação pública, da infraestrutura, que a gente tem uma demanda. Muito é feito com as emendas parlamentares. Né? Mas onde que o município pode entrar? Tem alguma previsão? Encaixa igual o senhor falou, né? Não se tem uma exigência constitucional mínima para esse tipo de execução. Acaba que o município geralmente tem uma tendência a conseguir bastante recursos de infraestrutura, né? Com deputados, né? Com as emendas impositivas. Então acaba que essas demandas de infraestrutura, geralmente, vocês podem perceber, né? Tanto aqui como nos municípios, boa parte são feitas com recursos de convênio, né? Porque tem uma facilidade maior de recursos para infraestrutura para custeio. Você não consegue um convênio emenda com recurso para pagar uma folha de pagamento. Né? Difícil, assim, praticamente impossível. Então, usa-se geralmente esses recursos de convênios e emendas porque eles têm uma facilidade maior de conseguir para essa finalidade. Entendi. Uma questão que eu queria, né, se alguém tiver informação que eu queria saber, é o raio-x. Né, que foi feito em quarto, foi instalado, mas O raio-x é o seguinte, a rede que passa no bairro Jesus lá, leva a energia até o hospital, não suporta. Se ligar o raio-x, vai a energia toda. A prefeitura já fez o pedido CEMIG, já foi pago a contrapartida da prefeitura para a CEMIG, só que agora está na mão da CEMIG, ela tem um prazo para ligar isso. Vai funcionar isso? Está funcionando, né? Está tudo esperando essa energia para funcionar adequadamente, né?
Então, só falta a energia que já deve energia que ele está. Depende agora da CEMIG. Seguindo aqui, eu que vou botar a questão que eu queria saber é o seguinte: a fábrica de bloqueios tem previsão de instalá-la? Tem que constar nessa lei de diretrizes? Na lei não vai constar exatamente no orçamento. Orçamento. Na lei dela vai estar mais resumida. Mas no orçamento, se for realmente executado em 2026, vai ter que constar. Lembrando que o orçamento, quando ele for elaborado, é elaborado juntamente com os secretários, né, e juntamente com o prefeito e o vice-prefeito também, porque os secretários e a gestão, na verdade a gestão, né, que passa para a contabilidade quais ações serão executadas para o próximo exercício e para os próximos. Né? Então, assim, se tiver realmente essa demanda lá já, né, programada para o próximo exercício, vai estar constante, sim, na LOA, no caso, está na LOA, né? Porque esse não é um assunto que vai preencher a LOA, vai ser a LOA mesmo. Você está com a aí. Sim? O Cláudio citou a questão não tem nada a ver com a coisa com outra, mas, né? Aproveitando, o raio-x, faltava o transformador, né? Também foi citado alguma coisa disso? Não, não é citado, né? Porque é só CEMIG. A prefeitura tem que pagar, né? A prefeitura entra com uma contrapartida e eles vão mudar a rede lá. Já foi feito esse pagamento para a CEMIG e ela tem um prazo. Eu não sei te falar se o prazo, o que é, 180 dias, mas é um prazo razoável, não é um prazo curtinho não, que eles têm para poder estar ligando. É porque eu sempre falo assim, não, está tudo pronto, só falta a energia. Mas a energia não depende mais da gente. Porque já está encaminhado. Não. O que você fala agora? Eu queria só fazer uma consulta, não sei te falar, ao final do projeto aí. Inclusive tem um projeto aqui, viu, pessoal, se alguém tiver interesse. Ao final do texto aqui, ó, segunda folha, onde fala da lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Receita total, depois do final da assinatura aí, texto, a segunda. A receita total da previsão de 2024 era R$ 38.595.239 reais. E o que recebeu foi R$ 30.645. Isso, esse é o valor recebido em 2024. Quer dizer, ela foi basicamente 8 milhões a menos. Entendeu? Tá. Então a dívida. Lembrando que em 2024 os municípios penaram bastante, né? No meio do ano ali, o orçamento. Teve até a marcha dos prefeitos, né? Sim. Em 2024, a gente sancionou também uma lei, o presidente sancionou a lei em 2024, se não me engano, que para garantir o pagamento mínimo do FPM, né? Para não cair, não diminuir o que vinha sendo pago. Então, provavelmente decorrente, né, a essas questões, teve uma arrecadação bem menor do que a prevista. Eu queria ver com você essa dívida consolidada líquida de 2024. Essa dívida é o quê? 3.280.811. É de que isso? Eu teria que dar uma pesquisada para ter uma certeza, mas provavelmente algum parcelamento, algo desse tipo. Um empréstimo, alguma coisa? Provavelmente. E essa aí foi a previsão, né? Realizada foi 7 milhões e pouco, né? Isso. Mas aí ao final de 2024, 7.706. Isso. Só que eu não consigo te falar exatamente o que é. Ele deve ser alguma operação de crédito. Aquela operação de crédito da gestão, não anterior, da gestão de João,
está pagando até hoje pelo BNDES foi aquelas que compraram aqueles caminhão que foram empréstimos pelo BNDES. Que comprou aqueles bastante equipamento. Eu sei quanto, que eu acho que a única coisa que foi eu saiba que teve da gestão de João no ano passado não foi essa. Ô Gerson, e você sabe falar com a gente o valor mais ou menos estimulado que dá sobre cada secretaria? Não, não consigo. Eu consigo fazer um relatório e enviar, né, para vocês, mas agora assim eu não consigo falar. Você fala orçado ou executado, ou somente orçado? Não, é a precisão, né, não consigo. Não consigo porque na verdade não foi feito ainda, né, para 26. Que vai entrar na... Isso vai ser definido na LOA. Mas a questão dessa dica, depois a gente consegue ver de fato. Sim. Detalhar exatamente. E aí, tudo. Pode ser algum pagamento de INSS, alguma coisa? Sim. Também. Geralmente essas dívidas ou são parceladas, né? Ou de operação de crédito, ou de INSS, ou de algum outro cargo de parcelado. Mas aí essas metas que a gente precisa dela para, na lei orçamentária, incluir, está todas nessa LDO? Sim, são todas. Obrigado. Quais são essas metas? Oi? Essas metas, quais são essas metas? Essas metas são previsão. Por que eu falo previsão? Para a gestão executar durante o ano. Né? Então, igual falou que é do ano passado para o ano que vem. Para saber, tipo assim... Desse ano para o ano que vem. Vou dar um exemplo. Que está aí 30 milhões para a saúde. A meta da administração, ela tem que bater, ela pode chegar até os 30, mas tem a meta lá que acho que é 1% ou 2%, não é, Jefferson? Que você me corrigir, que tipo assim, ele pode gastar, tá aí 30 milhões, mas ele pode gastar 28 milhões. 30 milhões, ele tem que no mínimo gastar 15%. Não, no caso da saúde. Não, mas é mais só, que nós estávamos conversando, a meta de 69 milhões, pelo Tribunal de Contas, ele não pode colocar 70 milhões, se vamos supor se ele gastou só 65, sinal que ele não teve um plano. Um plano. Então, isso dá até a cassação do mandato. Então, eles não colocam muito para cima, porque eu acho que no valor desse aí, no máximo que pode dar diferença de 2 milhões, que nós estávamos conversando. Então, essa é a meta da administração. A administração na meta pode chegar até os 67. Ele é obrigado a chegar até os 67. Tanto as emendas de bancada, emendas... Referente ao ano anterior. Emenda de deputado, né, de recurso próprio, vai ter que chegar até os 67. Se ele passou dos 67 e chegou aos 69, sinal que fechou. Mas agora, se bater nos 70, dá problema. Dá problema para a administração. Não pode ser muito abaixo. Não pode ser muito abaixo. Portanto, que a gente, para ano passado, sabe, que acho que nós colocamos aqui, acho que foi 15% de suplementação. Porque se a gente colocar 5, já teve gestão da época do Dr. Márcio, que eu acho que foi 5, todo dia chega suplementação para corrigir, porque não deu para eles negociar. Então, como eu falei com vocês que a Câmara é bem unida com a administração, com o Executivo, o que acontece? A gente já deixa uma margem para eles conseguirem trabalhar tranquilos, sem não ter muita pressão. Então, tipo assim, talvez não gastou que a mais, né, eles conseguem ter o transbordo lá, né, do lado, do outro lado, nas contas lá, que são várias contas. É por isso que a gente já deixa de 15%, para eles terem esse cálculo lá. Ela tem em vista que é uma estimativa do que vai arrecadar, e com base no que vai arrecadar, a gente faz um básico do que pode ser gasto também.
que o orçamento ele tem que ser equilibrado, tanto a receita quanto a despesa. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado, né? Então tem que ter sempre um equilíbrio. Aí quando acontece, por exemplo, não, mas eu estimei que eu ia receber 40 milhões e eu recebi 45. Aí os 5 milhões eu não gasto? Não, você gasta, só que aí é feito um procedimento chamado suplementação por excesso de arrecadação. Você teve um excesso de arrecadação, um excesso de receita, você pode utilizar esse recurso que você arrecadou a mais. Mas, lembrando sempre que tem que ter um equilíbrio, orçamentário, né? Receita e despesa. Bom, pessoal, acho que é isso. Algumas dúvidas que vocês tiveram. Acho que é mais audiência para a gente estar conversando. Agora que vai ter a PPA, né? PPA e LOA. PPA e a LOA, que é onde, vou reforçar aqui, no caso, você, Jacob, como artista, eu não estou colocando você como funcionário, a Noída também como vocês como artistas, questão da valorização. É um momento, se vocês quiserem, eu estou à disposição com os demais, vai chegar até junto com o prefeito e com a secretária, para colocar lá na vice. Para buscar um melhoramento e falar assim, gente, na área aí da cultura aí, por um dinheirinho a mais aí, talvez tire aí do montar a área que está sobrando, que é meio difícil, mas que consegue dar uma enxugadinha de cada um, né? Vamos supor, enxuga de cada um lá que está dentro da lei, que pode ser feito, e transformando, colocar na cultura, mas a cultura já ter esse valorizar mais vocês e ter esse hábito melhor, falar assim, não tenho dinheiro, senão está aqui, ó. A gente consegue colocar esse valor aqui. Coloca aí, acho que vocês dependerem da Câmara, eu falo por mim, vereador, eu estou à disposição. Pode contar comigo. Agradecemos. Só complementando, né, o que você falou, da importância de a gente estar participando dessas reuniões, eu falo por mim, na última eleição eu coloquei como meta para mim mesmo, falei assim, a partir do ano que vem eu quero ser mais participativa, né? Hoje foi a primeira vez que eu consegui vir mesmo, porque às vezes a gente, né, são tantas demandas que a gente não consegue vir, mas a gente entender essa importância da gente enquanto cidadão. Porque muito se briga em grupos, muito se fala nas redes sociais, né? Mas às vezes a gente não vem e a gente não entende nem questões jurídicas mesmo, de por que determinada coisa não está sendo feita ou não. Pegando a ressalva de Jacó aqui, né? Acho que o momento não é puxar a sardinha para nenhum lado, mas nós estamos falando de propostas, de planejamento, né? E foi uma coisa que eu já até levei para, de maneira informal para João Pedro, mandei uma mensagem para a Tia esses dias, mas nem adiantei o assunto. E com o dia, ano passado a gente procurou ele, fomos muito bem recebidos. O advogado da prefeitura sentou, mostrou muita coisa para a gente, que assim, às vezes a gente, por não ter esse conhecimento jurídico, a gente fica até sem entender. Esse ano a gente procurou de novo, porque ano passado tinha um período, por causa do prazo eleitoral, então tinha alguns ajustes que não dava para ser feito. E aí, eu queria até que meus colegas estivessem aqui hoje, mas a gente ficou na conferência até 4 horas da tarde, e eu vim correndo, porque eu falei assim, eu quero, né, entender mesmo como que é esse processo e trazer isso para cá. Nós estamos até com um projeto já, assim, em andamento de lei desse para trazer para vocês, porque a gente queria também um olhar diferente para o órgão do Conselho Tutelar. E eu nem falo assim como algo pessoal, porque assim como vocês, eu estou lá agora, né, porque a população me colocou lá. Daqui 2 anos e meio, eu não sei nem se eu tenho planos de candidatar de novo, se candidatar, se serei eleita, mas assim, é um órgão muito defasado falando em questão de salário. Né? Aqui, o salário do conselheiro é um salário mínimo com desconto de 11%, um desconto maior do que todos os outros cargos. Né? Aí, provavelmente, alguma coisa dentro da lei. Você sabe qual é o valor de média de diamante? Vamos colocar diamante não, de Couto, Feliz e Senador? Não, aí Couto, Feliz e Senador é a mesma defasagem.
Mas eu Aqui, acho que, corpo se eu me feliz salvo é tudo engano, igual. eu não sei se eu acho que não estou falando errado, eu acho que já vem até um recurso próprio para o conselho, que acho que, salvo engano, se eu estiver errado, pode me corrigir, que a gente está para conversar e dialogar, né, gente? Eu acho que teve uma vez que nós queríamos também, estava questionando a questão até do salário, que é bem defasado, né? Então, é coisa de olhar para a administração, se puder, né, Nelson aqui, eu falo que eu converso com o de uma vez no mês, eu converso com 30 dias, porque além de nós estar juntos lá, só eu sei isso aqui, eu falo. Então é coisa de olhar, e vocês podem ter certeza, se a administração tiver em caixa com condição de pagar vocês podem ter certeza que nós estamos aqui. E assim, é igual você está falando, porque a questão, o dinheiro, a gente sabe que não sobra, né? Não. São muitas demandas para pouco dinheiro, mas eu acho que a gente tem que pontuar as coisas que a gente precisa de dar prioridade. Gerou-se um alvoroço enorme na cidade com relação a esse aumento de salário de secretários. Eu já deixo até minha opinião, eu acho que qualquer funcionário que seja tem que ser bem remunerado mesmo, né? Todo mundo precisa até de estímulo para fazer um bom trabalho. São cargos que exigem assim, uma dedicação exclusiva, né? Você não é secretário só de 8 às 4. Você é secretário sábado, domingo, madrugada, o tempo todo. Então, realmente, eles têm que ser bem remunerados. E aí, a mesma coisa acontece com relação ao conselho tutelar, porque a gente não tem folga, né? A gente, além do trabalho na sede, que a gente tem que permanecer lá todo dia de 8 às 5, a gente tem plantão, a gente tem sobreaviso, e o que a gente não consegue entender é até essas questões jurídicas, porque quando a gente fez o processo seletivo, o próprio edital falava-se de um salário mínimo, então todo mundo já entrou sabendo que era isso, mas de pagamento de sobreaviso e de plantão, e isso nunca aconteceu, nem nesse mandato que eu estou, nem no anterior, então isso assim, isso já é uma briga. Vou reformular mais uma vez, vou tirar das costas nossas. Deixa eu só comentar uma coisa. Mas é porque eu falo que. É que eu repeti, porque vai gerar gasto, entendeu? Então, como é uma correção de salário, né? Tá aqui, ó, isso aqui é coisa de vocês olharem, sentarem, e vocês podem ter certeza que tem uma reunião ordinária. Nós abrimos aqui, eu vou falar para o presidente que a gente tem livre acesso. Nós fazemos até uma extraordinária que for necessário para vocês. É direito seus. Parabéns a vocês que estão ali na garra, a vocês que vão na casa do familiar lá, que o pai briga, aquele que eu conceito não entra, porque eu falo que quem me conhece no tempo sabe que eu era um cão de pano manga. Então eu falo, entendeu? Por vocês depender, o Conselho Tutelar e com todos os órgãos, né, no município, depender da Câmara, vocês podem ter certeza que nós estamos à disposição. Igual você falou que já conversou lá com o Di, né? Pode estar voltando, né, Elcio, para conversar de novo. Aqui na Câmara também, um outro dia, a gente está sentando com os advogados e vendo se a gente pode estar fazendo alguma lei, né? Inclusive, deve ter uns 15 dias, não tem mais que isso. Eu estava sentado com um advogado da prefeitura em Combagem, e falando exatamente isso, mas não especificamente igual o Jacó defendeu o artista, cada um defendendo a sua classe, mas eu coloquei uma observação lá, que desde que eu entrei, tem uma pessoa que é diretora da escola, que eu vou falar, do Tânia, assim, dá uma olhadinha lá para mim. Eu acho assim, é muito triste saber que um diretor da escola, não desvalorizando o professor, lógico, mas ele ganha menos, o diretor ganha menos que o professor. Né? Quando que você vai conseguir um diretor para a escola? Foi tanto o Conselho Tutelar, antes se tinha. São várias áreas, na verdade. Era 100 pessoas para tentar fazer o processo. Eu acho que dessa vez. Não, e não vai ter, né, gente? E não vai ter, o que você está falando é muito válido. Daqui a um tempo, se continuar desse jeito, não terá candidatos, porque assim, livre, R$ 1.350
com um cargo que exige dedicação exclusiva, que a gente pode perder o cargo da gente se a gente estiver exercendo outras funções por fora, é impossível uma pessoa conseguir... Uma mãe de família, né? No caso você, que você se fosse conseguir tivesse aluguel... sobreviver com R$1.350. É assim, e você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem horário. Eu não sei como vocês também, né? para brigar lá também, que é direito seu, vocês também, de certa forma, é um órgão, é da administração. A CGH, cesta básica lá também? Uma cesta de Então, top, você vai falar para aceitar também. Todos os funcionários têm, é direito. E eu sou a favor de vocês. Gente, só um pouquinho. Eu queria só fazer uma colocação, que eu acho que nós, vereadores, temos que conscientizar dessa importância, até para a população perceber o quanto é importante a valorização de um profissional. É só a partir daí, entendeu? Porque todas as vezes que chegar qualquer projeto para ter aumento para algum funcionário, eu vou votar a favor. Se o prefeito colocou lá, é porque a prefeitura tem como pagar. Então, como é que eu vou falar, não vou dar esse aumento, não? Eu não estou valorizando o profissional. E está faltando isso. É valorização do profissional. Até para a população perceber. Porque aí você está acabando de falar que bateram na gente. Eu não concordo com isso, não. Eu tenho que ter consciência, daquilo que eu estou votando. E vou defender sempre. Ô, vereador, fazer uma parte da sua fala, só lembrando, está lá na disposição do artigo 61 da Constituição, somente o chefe do Executivo, o chefe do Poder, pode enviar projeto de lei concedendo aumento. Mudança de estado de regimento e aumento de salário para servidor, somente o chefe do Executivo. Então, parecer jurídico aqui, meu, já teve vários esse ano, de aumento de salário, sempre eu vou olhar simplesmente iniciativa da lei, é o chefe executivo, e conseguiu o artigo 15, 16, 17 da Lei Complementar 101 de 2000, que vai estabelecer a necessidade de apresentar a estimativa, o estudo da estimativa do impacto econômico financeiro nas contas públicas, no exercício e nos dois exercícios subsequentes, que é o artigo 16. Basicamente é isso. Então, ou seja, essa questão, esse mérito de valor, eu particularmente, como procurador, não vou fazer. Não posso e não vou fazer. Né? Porque quem conhece o serviço, eu acho que é o meu patrão e o próprio servidor. Né? Então, só para ressaltar essa questão, a Câmara, nesse caso específico, ela fica simplesmente para receber e para aprovar, né? como aconteceu todas as vezes. Né? Na votação por unanimidade, a gente sabe o grande problema que sendo discutido aqui, obviamente fugindo um pouco da nossa temática da audiência pública, mas relevante para enriquecer também o debate e alargar essas conclusões e esses entendimentos, é que infelizmente cidades, municípios pequenos, eles vão perdendo os seus bons servidores mesmo, porque na verdade chega uma hora em que o servidor não consegue mais sobreviver com aquele valor. Né? A gente tem esses casos escandalosos do diretor escolar, que ganha menos como professor, então eu prefiro ser professor, com uma carga horária muito menor, com responsabilidades. Eu fico responsável pelo meu plano de trabalho, né? Meu plano de aula. Eu vou precisar de aula, leciono a matéria que é para aquele dia, para aquele mês, para aquele semestre, e recebo meu salário. E com um detalhe ainda, que aí é importante a gente lembrar, quando o professor escolar ele sai da sala de aula e vai ser diretor, ele ganha menos, ele perde o benefício previdenciário nos 25 anos. Então, ou seja, porque a lei especifica 25 anos exclusivamente em sala de aula. Então, ou seja, é um exemplo do diretor escolar. Né? E aí, do diretor escolar. Tem outros exemplos, conselho tutelar, e aí outros que estão, a gente vai vendo. O salário vai ficando defasado e por um tempo o servidor submete, por um tempo. Chega uma hora que ele fala, não tem jeito mais. E aí, sabe o grande problema? É que o município não perde um servidor, ele perde uma experiência e um conhecimento, que eu começo dizendo. Eu vou ter novamente que treinar uma outra pessoa que vai vir, que vai ficar por um tempo. Então eu acho que o plano de valorização do servidor tem que acontecer. Se eu não consigo bancar aumento, que aí é permanente,
que eu crie gratificações, que eu crie alternativas legislativas para que eu consiga valorizar, ainda que naquele momento, e se a coisa apertar e amanhã eu remodelo, mas eu preciso buscar alternativas para essa situação. Caso contrário, nós vamos ter cada dia que passa menos servidores qualificados. E aí, o seguinte, o servidor que tem mais condição, mais qualificação, ele vai saindo para outros municípios que pagam mais, ou vão empreender na iniciativa privada, e vão deixar o município. E aí o município vai ficar cada dia que passa perdendo essa experiência, esse conhecimento que só se constrói com o tempo. Só que o salário não comporta que eu fique muito tempo para poder exercer as minhas atividades. Eu acho que você quis dizer, que você falou assim, todos que vierem, né, eu vou votar porque o prefeito mandou, porque vai dar, não, a palavra foi essa, mas eu acho que você quis dizer, assim, né, que vai analisar porque, assim, quem manda, quem faz, eu acho que deve ser a sua empresa, né, faz uma análise financeira, impacto financeiro, lá da prefeitura, e nós temos aqui a contabilidade que faz o impacto financeiro, que vê o impacto financeiro que vocês mandam, se realmente está possível, é possível o executivo manter aquilo ali durante o período, né? Então, na verdade, o que você quis dizer é que a gente vai analisar, né? Se, exemplo, se o contábil nosso falar assim, não, tem isso aqui, não vai dar conta. Não é questão do que você tem, a gente vai ao executivo questionar, né, o valor, ou que o valor esteja muito maior do mercado, que pode acontecer, né? A gente questionar e rever o projeto para que seja votado. Eu vou falar por mim. Eu não vou, não é tudo que vier do lá que eu vou o executivo colocou lá para secretário 4.900. Não é isso? Se ele colocou, é porque tem como pagar para o secretário esse valor. Como é que eu, como vereadora, vejo um aumento para o secretário e eu vou falar, não vou votar não, porque está muito... Nem sempre. É nessa questão que eu estou falando. Não, mas eu falo assim, o que eu estou te falando é o seguinte, que nem sempre pode estar de acordo com o orçamento. Nem sempre. Exemplo, ele pode passar lá para o executivo uma média que ele fez lá, e exemplo, o executivo não pode fazer, que eu vou fazer um outro remanejo aí, que eu vou dar conta de pagar. Né? Isso aí pode acontecer. Você. Aí é a função nossa analisar isso. Não é isso? A gente olha os limites estabelecidos na Constituição. Mas ele olha o limite. Ele chega para a ADI e fala, o limite é esse aqui. O executivo, ele vai... Eu acho que vocês estão entendendo a fala dela. Porque é o seguinte, quando chega aqui para votação, já passou por ele e pelo executivo. Sim, mas exemplo, a função nossa de vereador, exemplo, como a gente tem a assessoria jurídica, que é para isso, é para analisar, porque, exemplo, ele é ser humano, até os artificiais aí está tendo erros, né? É justamente para isso, porque se ele fez errado, o outro viu o erro, a gente está corrigindo aqui e mudar a lei que for feita. Se eu entendi a fala de doutor Fernando, ele quis dizer quem é ele, como, para falar, não, esse valor não pode pagar. Eu entendi, foi isso. Não, doutor Fernando, o que eu estou falando para ela aqui, exemplo, a função nossa de vereador não é votar o que veio de lá, exemplo, veio o salário do secretário 4.900. Nós temos que analisar, o que eu estou falando com ela é isso. Nós temos assessoria contábil para analisar, para ver se não tem nenhum erro, correto? E, se tiver algum erro, a gente mandar para lá para que seja corrigido, para depois cair em votação. Não é exemplo, chegou aqui... Olha se eu entendi sua fala. Você disse que quem é você para poder falar este pode, este não pode. O valor. Você falou isso aí? Eu entendi errado. Sim, veja bem. Eu falei da questão do procurador, né? Então. Eu, enquanto jurista, eu não tenho competência para poder dizer o que vale mais e o que vale menos. Então, a meu parecer, ele é objetivo. Houve vício de iniciativa ou não? Não houve. O impacto acompanhou o projeto, ou seja, o executivo tem condições de fazer pagamento daquele valor que foi sim. Então, vai aumentar para 4.900 ou para 49.000?
A minha é indiferente desde que o prefeito tenha assinado o projeto de lei, né? E desde Só que quem faz o parecer contábil não é ele, Não. é o contábil. Entendeu? Mas eu acredito que o executivo, né, no caso, o Jefferson representa todo o impacto da negativo, vocês vão mandar para a Câmara? Não, a gente comunica. Não, é isso, cara. Comunica o gestor, fala É isso, é que Mas eu aí, estou mas falando. aí, quando ele chega até aqui, vai chegar até aqui, vamos supor, já fez um impacto lá, ó. Vou colocar a Amanda, né? Vamos pagar a pessoa que está aqui. Ó, o salário do conselho de 1.350, eu vou colocar 5 mil. Já fala assim a conta não vai fechar, não. O bartender em cima vai chamar você. Nós conseguimos colocar 2 mil. Pronto. Diga colocar 2 mil. Vai chegar aqui, vou chegar já com 2 mil. Mas Ô, é isso que eu Jefferson, tô e se o falando, prefeito gente? falar com você assim? Não, Ô, Jefferson, mas eu quero. Não, é só para eu entender essa questão. Eu quero pagar 5 mil. 5 mil. Cassação. Não, cassação não, você não sabe de nada, que você já assinou aqui. Não, para chegar até aqui, ele que é responsável por ele lá. Aqui, ele fez lá, mais o prefeito. Se chegar aqui e o nosso não falar com a gente, você vai saber quando. Mas deixa eu. O impacto, independente se você vai dar abaixo dos 54 acima, o impacto vai ser feito, vai ser assinado pela assessoria. Só que aí a análise vai ser o seguinte: o limite é 54% do executivo. Ficou abaixo, beleza, não vai superar, não vai dar problema. Se ficou acima, a gente mesmo vai passar o impacto quando ele está acima. Né? Só que assim, ele pode passar o impacto assim. Mas dificilmente vai chegar na Câmara com assim, né? Veja bem, a primeira coisa que ele tem que levar em consideração é o seguinte: é que o impacto ele atrai responsabilidade pessoal, né? Para a contabilidade que assina lá com o e-token dele e para o prefeito que rubrica também junto com ele, afirmando que tem condição. Lembrando também que o impacto ele é feito para o exercício em que eu implemento a despesa e para os dois subsequentes. Então, a contabilidade ela analisa se eu consigo pagar em 2025, mas 26 e 27 também. Então, essa questão do impacto, quando vem para mim, obviamente que eu vou olhar se é positivo ou negativo. Se é negativo, quando é uma matéria de uma complexidade contábil, eu sempre dou parecer jurídico e informo que é o que aconteceu com a EDO, por exemplo. Olhando o parecer no final, você pode até escrever o parecer. Tratando-se de matéria eminentemente contábil, jurídica, recomendo que seja encaminhado para a assessoria contábil. Para a assessoria contábil fazer essa análise se as metas apresentadas e os valores constantes dos anexos, primeiro saber se os anexos vieram, são 8 anexos, eles vieram. E aí eu encaminho para a contabilidade fazer essa aferição entre metas e valor e os valores que contribuem, se eles batem. Porque eu não vou fazer essa contabilidade. Então, mando para eles. Quando a questão é uma questão mais simples, que é o caso, por exemplo, de aumento de salário, em que a gente tem já o impacto bem delineado, porque veja bem, se vocês observaram os impactos que vieram, ele vai colocar o seguinte: valor 3.500, aumento 4.900. Aí eles vão criar um campo, na coluna um campo, R$ 1.400 de aumento. Esses R$ 1.400 de aumento vai significar o quê? No final do ano, no final de 2025, e aí ele leva em consideração férias e 13º. Em 2026, o acréscimo ao orçamento vai ser de X mil reais, e em 2027, Y reais. Então, aí a contabilidade vai falar o seguinte: o aumento vai significar um incremento na folha de pagamento de 53 para 53,25, 53,10. Basicamente é isso. Então, ou seja, é bem objetivo. E aí é o seguinte: a gente tem dúvidas, assessoria contábil da casa, que vai referendar ou não. Agora, eu particularmente, já na administração desde 2009, eu nunca vi um contador assinar um estudo, né, falando que é possível sem ser possível. Agora, uma coisa que aí eu concordo com o senhor, vereador, que é o seguinte: é que pode vir, de fato, eles dando impacto, falando que o impacto é negativo, entregar para o prefeito, que a obrigação dele é essa, o prefeito pediu um impacto, ele não falou que é para fazer positivo e negativo. E ele não vai fazer positivo sem negativo. Então ele vai estar aqui toma, e o prefeito faz, ele grampeia e manda para cá, com ele negativo. E aí cabe a nós, e aí a nossa excelência, enquanto votar, fala: ó, aqui, analisar, aqui, votamos errado.
Tem que assumir a nossa responsabilidade. Então, por esse motivo que a gente tem esse critério de olhar se o impacto foi positivo ou se foi negativo. De analisar. Sim. E tendo dúvida, você só vai contar. Pronto? Isso aí. Leitura da primeira notícia para a apresentação e discussão da Lei de Direitos Sanitários, LDO, para o exercício financeiro de 2006. O projeto de lei 09/2005. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2025, às 16 horas, na Maria Henrique, aqui municipal, situado à Rua de Progresso, número 214, bairro 5, São Gonçalo do Rio, Minas Gerais, por a primeira audiência pública de apresentação e discussão da Lei de Direitos Sanitários para o exercício financeiro de 2006, legislatura de 2025-28, de 2025-26, com a presença dos vereadores com consta no número de chamadas de reuniões. A reunião consta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcicino, e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio dos Santos. Procedida a abertura da reunião, o vice-presidente terminou a aberta sessão. Em seguida, o vereador João Silvio Soares, dando sequência aos trabalhos, explicou sobre a Lei de Direitos Sanitários, meio de suas metas e demais dispositivos contidos no projeto de lei. Repassando a assessoria contábil por executivo, aqui representado pelo consultor Jefferson da Silva, explanando e explicando sobre a LDO, sem demais questionamentos, repassando a palavra ao assessor jurídico, Dr. Fernando Alcicino, explanando de forma abrangente sobre a LDO, ficando à disposição para maiores esclarecimentos. O senhor presidente oportunizou a discussão aos presentes para que façam suas sugestões, apontamentos, comentários, além de esclarecerem suas dúvidas. Depois de sanar todas as dúvidas de maneira satisfatória e todos estando com ênfase explanações, e enriquecer a apreciação da propositura sanitária, o senhor presidente solicita que seja feita a leitura da ata da audiência e pergunta se todos os presentes estão satisfeitos com a audiência. Todos estão de acordo, fica aprovada a ata da audiência pública. O senhor presidente e depois encerrada a audiência pública. O controle dessa reunião se encontra na íntegra gravada em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes cedem o direito de uso da imagem. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio, 7 de julho de 2025. Assinalado aos vereadores presentes e os demais que participaram da reunião. Assim a gente encerra. Não, votação, não. Se tiver algum adendo, alguma coisa que querem acrescentar, fica à vontade. Vocês voltam mais vezes, gente? Porque eu vou repetir, 4 anos atrás, né? Agora. Ok. O que participava aqui era Xande. Agora a gente vai ter algum tipo de treinamento. Às 19 horas que é reunião. E a gente pode. Sim. Deve.